Gálatas capítulo 4, do verso 1 ao verso 11. Assim diz a palavra do nosso Deus. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis andar, ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Senhor bendito, nós te louvamos pela tua palavra, pelo privilégio do Senhor nessa manhã nos trazer a tua casa e nos fazer ouvir a tua palavra, a tua voz, a verdade do Senhor. Pedimos, ó Deus, nesse momento que o Senhor fale aos nossos corações. Que a tua palavra nos desperte, nos anime, nos transforme a cada dia. É no nome de Cristo que nós oramos, agradecidos e confiados no Senhor. Amém. Os irmãos, sem dúvida, a paternidade é uma das experiências mais incríveis que o homem ele pode viver, ele pode experimentar. Pouco mais de um ano, tenho tido o privilégio de ser pai de Daniel, que os irmãos conhecem, e é um aprendizado. A gente, muito mais do que ensinar, educar, criar uma criança, como o Senhor nos molda, como o Senhor nos transforma, como o Senhor nos confronta nessa relação de pai e filho. É realmente maravilhoso. E muitas vezes, algumas atitudes são confrontadas nas desobediências, às vezes do menino não entender o que tem que fazer, o que deve ser feito. Claro, ele ainda não tem a idade, não tem a razão, não tem o conhecimento. E Deus fala, meu filho, você faz a mesma coisa, você é teimoso, você já conhece, já é homem velho. E olha o que você faz, olha a paciência que eu tenho com você, olha o amor que eu tenho com você. E como essa relação pai e filho ensina muito a respeito da relação nossa com o nosso Deus. Afinal de contas, Ele é o nosso Pai e nós somos seus filhos. Mas muitas vezes a gente esquece disso. A gente esquece que está debaixo dessa relação pai e filho. A gente esquece de usufruir dessa relação, de que nós temos um Pai maravilhoso e de que nós somos os seus filhos. E nesse texto, Paulo, ele propõe justamente apresentar essa posição que o cristão, ele tem em Jesus Cristo, de ser um filho, e de que nós devemos desfrutar dessa posição. O grande privilégio que nós temos de ser filhos de Deus e as implicações disso para nossas vidas. Quando ele escreveu essa carta aos Gálatas, a gente percebe que havia um grupo de cristãos, os cristãos judaizantes, isto é, cristãos legalistas, que tinham visitado as igrejas que Paulo tinha estabelecido na primeira viagem missionária e tinha atacado o ministério de Paulo em dois aspectos. Primeiro, quanto à validade de fato ele ser um apóstolo, e segundo, quanto à veracidade do evangelho que Paulo pregava. Eles haviam argumentado que Paulo era um líder que foi autonomeado, que era subordinado aos 12, e que o evangelho de Paulo era um erro, porque ele estava rejeitando a lei de Deus. E eles estavam exigindo que aquelas pessoas que tinham se convertido abraçassem a lei, voltassem para a lei, para que de fato pudessem ser cristãos de verdade.
E o argumento que esses judaizantes, esses legalistas estavam apresentando era tão convincente que muitos cristãos da Galácia estavam voltando realmente aos velhos rudimentos, aos regulamentos da lei mosaica. E Paulo responde à primeira acusação nos 2 primeiros capítulos, mostrando que não, ele foi comissionado diretamente por Cristo, e que ele não era menor que os 12, mas ele estava ali junto, eles eram servos de Deus, igual aos 12. Além disso, ele vai dizer que os 12 não tinham abraçado o evangelho judaizante, eles tinham abraçado o evangelho de Cristo, o evangelho da liberdade em Cristo Jesus. E ele vai responder essa segunda acusação nos capítulos 3 e 4, mostrando que quando Cristo veio, ele iniciou um novo período na história da salvação. O período da lei havia terminado e foi substituído pela nova era da justificação pelo Espírito, pela era do Espírito Santo. No capítulo 3, Paulo ele mostrou como a lei foi importante. Serviu como pedagogo, como um aio, como um servo que nos conduz a Cristo. E agora aqui no capítulo 4, ele apresenta a lei como um tutor, como um condutor para o filho menor. Quando esse filho chega na idade adulta, ele não precisa mais ficar sujeito a tutores, curadores. Ou seja, em Cristo nós recebemos a graça e a gente toma posse das promessas de Deus. E quando faz isso, Paulo aqui está apresentando uma das doutrinas mais profundas, maravilhosas e importantes do cristianismo, que é a doutrina da adoção. A doutrina da adoção, queridos, é o clímax do plano da salvação. É Deus mostrando que nós agora fazemos parte da sua família. Nós naturalmente não éramos filhos, éramos apenas criaturas. Mas em Cristo Jesus, nós somos feitos filhos de Deus. E como essa verdade, ela é apresentada aqui para a gente? Primeiro, o texto nos mostra que a adoção, ela é planejada pelo Pai. Do verso 1 ao verso 4. Você deve concordar comigo que nem todo nascimento, nem toda gravidez, ela é planejada. Mas mesmo nesses casos, há carinho, há amor, há afeto. E você precisa concordar comigo também que no caso da adoção é diferente. Você não tem como adotar uma criança sem que isso seja planejado de forma prévia. Há toda uma preparação. Ninguém adota acidentalmente. Toda adoção exige muita intenção, dedicação, em muitos casos, luta mesmo. Pense então no aspecto divino, a adoção de Deus não foi diferente. Deus Pai planejou de forma intencional, antes da fundação do mundo, a nossa adoção. Talvez isso não fique tão claro para você quando a gente olha de cara aqui para esse texto. Mas perceba que a linguagem que Paulo está usando foi algo que ele já disse lá no capítulo 3. Ele usou a figura do aio, de um servo, de um escravo que servia para conduzir o filho. E aqui ele vai usar a figura agora de um tutor, de um guia, de um curador. Na lei romana, quando o pai morria e deixava um filho herdeiro, ainda criança, ele registrava no testamento a nomeação de tutores, de curadores, para cuidar desse filho menor até a idade adulta, quando então essa criança poderia tomar posse dos seus plenos direitos. Nessa fase anterior a isso, o herdeiro, ele tinha as coisas, mas ele ainda não era livre. Ele não usufruía de todos os privilégios, ele não podia tomar posse de fato daquilo que era dele. Então a intenção de Paulo aqui é trazer à memória daqueles que estavam lendo, dos seus leitores e para nós, a situação desse filho. Porque esse filho poderia se perguntar, poxa, será que eu sou de fato amado pelo meu pai? Será que eu sou de fato um filho? Porque eu tenho, mas eu ainda não tenho.
Eu tenho as coisas à minha disposição, eu sou um herdeiro, mas eu não posso usufruir disso ainda. Será que eu sou amado? Será que eu sou um filho? Será que meu pai me amava mesmo? E aí ele vai fazer a conexão no verso 3. Assim também estávamos nós. A ideia aqui era mostrar que assim como essa criança, no período greco-romano, nós estávamos nessa situação sobre a lei. Numa situação precária, numa situação rudimentar. Nós já éramos filhos, mas ainda não usufruíamos da plenitude de ser um filho de Deus. Nós estávamos nessa situação até que, no verso 4, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. E, meus irmãos, essa expressão plenitude dos tempos é chave. É uma expressão muito forte. Ela significa que Deus preparou tudo, preparou toda a história, todo o cenário, todo o pano de fundo para a chegada do seu Filho. O povo de Deus estava cansado espiritualmente, estava seco espiritualmente, necessitava de um Redentor, e eles estavam conscientes disso. No período intertestamentário, esse período entre o Antigo e o Novo Testamento, também conhecido como um período de silêncio da revelação, foi um tempo de profunda carência espiritual que o povo de Deus experimentou. Mas não somente o povo de Deus, mas os próprios pagãos, eles também estavam cansados. No primeiro século foi um tempo marcado por um profundo declínio da filosofia. As almas estavam sedentas. Mas o Senhor preparou na plenitude dos tempos todo o cenário para a vinda de Cristo, para a propagação do Evangelho. Na plenitude dos tempos, a língua grega era a língua comum mais falada em todo o mundo. As pessoas poderiam se comunicar com facilidade. Nesse período, a Pax Romana, que foi um período de paz no Império Romano, possibilitou a construção de estradas que ligou várias cidades, vários lugares dos mais distantes do Império Romano, o que facilitava a transição das pessoas, a pregação do Evangelho, o envio de mensagens. Na plenitude dos tempos, houve a diáspora dos judeus, que espalhou os judeus por várias partes do Império Romano. E a gente vê nas pregações de Paulo, onde ele chegava, ele ia numa sinagoga para anunciar o Evangelho. O ponto de contato. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. E aqui, queridos, a gente precisa perceber como Deus age. Mesmo num período em que parecia que Deus estava distante, em que Ele estava ausente, na verdade Deus estava movendo todas as coisas, toda a história, para que o Evangelho chegasse até aquelas pessoas, para que o Evangelho chegasse até nós. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. O plano de Deus na eternidade foi nos adotar. E toda a história da raça humana é a história de Deus chamando um povo para si. É a história de Deus chamando os seus filhos para serem parte desse povo. Você não foi amado hoje de improviso. A sua vida não é obra do acaso. O fato de você estar aqui nessa manhã ouvindo isso mostra o quanto Deus te ama. Quanto Deus se importa com você. Quanto Ele, desde a eternidade, planejou você, planejou esse encontro, para que você o conhecesse, para que você se tornasse um filho dele. Antes de você nascer, Deus moveu o mundo, Deus moveu a história, para que Jesus Cristo viesse no tempo oportuno, no tempo em que o Evangelho pudesse ser espalhado pela face da terra. E se hoje nós temos acesso a essa mensagem, se hoje nós temos acesso ao Evangelho, se hoje você está ouvindo isso, é prova do quanto Deus te ama, do quanto Ele se importa com você, a ponto de fazer o Evangelho chegar aos seus ouvidos nessa manhã. Ele nos ama, Ele moveu a história para que a gente pudesse fazer parte dessa família, para que a gente pudesse ser seus filhos. Meus irmãos, que hoje seja tempo de plenitude para você. Tempo de se encontrar com Deus. Tempo de receber, experimentar um amor maravilhoso desse Pai que nos ama antes da fundação do mundo.
A gente percebe então, nesse texto, que o pai, ele planejou a adoção antes da fundação do mundo. Mas o texto também nos mostra que essa adoção ela é executada pelo Filho. Ela é executada por Jesus. Versos 4 e verso 5. Uma das principais tensões, quando a gente percebe essa questão de adoção na família, não é nem tanto a questão da aceitação dos pais, porque se o pai está adotando é porque o pai deseja ter esse filho. Mas e uma família que já tem irmãos? Como é que os irmãos vão receber esse filho adotivo? Será que vão receber bem? Será que vai haver uma aceitação? Será que vai haver uma disputa entre aquele que está chegando e os que já estavam ali? Será que vai haver uma inveja? Será que eles vão receber bem, vão acolher bem? Imagine então, no caso da família de Deus, o nosso irmão mais velho, Jesus. Como ele nos recebe? Será que somos acolhidos por Cristo? Será que ele vai nos receber como um membro dessa família? E aqui nós temos que ele tanto nos recebe, que Jesus ele executou o plano para que a gente fizesse parte da família do Pai. O versículo 4 diz que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho nascido de mulher. E aqui o apóstolo Paulo traz a humanidade de Jesus. Onde na teologia nós falamos do estado da humilhação de Cristo. Ele, mesmo sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma humana, sendo servo. Veja o que Cristo se sujeitou a tentações, a dores, as limitações da humanidade, para que nós fizéssemos parte dessa família. E mais, o texto diz que ele nasceu sob a lei. Jesus se sujeitou à lei. E isso era necessário a fim de que ele cumprisse toda a lei no nosso lugar. E ele faz isso. Ele veio, viveu dessa maneira, como um homem sujeito à lei. O verso 5 diz, por que ele fez isso? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Nós só poderíamos receber essa adoção se a gente fosse resgatado. E a palavra resgate aqui, ela tem mais uma vez, é mais uma palavra cultural. Ela se refere à compra de um escravo no mercado. Era possível que alguém quisesse adotar um homem ou uma mulher escravo, mas antes de adotar, você precisaria comprar aquele escravo. Você precisaria resgatar aquele escravo. E foi isso que Cristo fez. Ele pagou o preço da nossa liberdade. Veja o que Cristo fez. Ele viveu uma vida perfeita. Ele viveu uma vida de retidão, de santidade plena. Um homem que não tinha pecado. Ele tinha crédito. Ele comprou a nossa liberdade para que fôssemos filhos de Deus. Ele não somente deu o crédito que ele tinha, mas ele assumiu a nossa dívida. Ele assumiu o nosso débito. Ele recebeu o crédito tanto como também o nosso débito. Jesus, ele recebeu a maldição da lei. Ele foi crucificado. Bebeu o cálice da ira de Deus. Levou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas enfermidades. Ele se fez maldito por nós naquele madeiro. Ele nos deu o melhor, que é ser filho de Deus. E nós demos o nosso pior. Ele recebeu o nosso pior, que foi o nosso pecado, que foi a nossa condenação. Lutero, ele comenta que quando Jesus ele executa a lei, ele conquistou em si mesmo a vitória. Quando ele ressuscitou dentre os mortos, ele condenou a lei, ele aboliu a lei,
para que a lei não pudesse mais nos condenar. Esse foi o preço para que a gente pudesse ser adotado e ser recebido como filho de Deus. Pense na adoção hoje, como ela acontece. Toda essa tensão que a criança pode passar de: será que eu vou ser bem recebida? Será que a família vai me acolher bem? Como é que vai ser essa nova casa? É tudo novidade. E quando chega, há uma festa, há comemoração, há alegria, há celebração. E Jesus, ele faz a mesma coisa com a gente. Jesus, ele não somente abre a porta da casa para que a gente possa entrar e se tornar família, mas Jesus é a própria porta. Por ele nós entramos nessa casa. E para que pudéssemos entrar, ele teve que sair. Ele ressuscitou, mas ele teve que sair. Ele teve que morrer. Ele teve que pagar o preço para que nós entrássemos em casa, para que nós fôssemos família. Mas ele fez isso para que eu e você pudéssemos ser recebidos. Meus irmãos, se isso não gera pelo menos gratidão no seu coração, motivo de contentamento, se você não se constrange diante desse amor maravilhoso de Cristo por você, que deu a sua vida, que assumiu o seu pecado, a sua culpa, a sua dor, para que você fosse hoje filho de Deus, contado como família de Deus, nós estamos vivendo muito errado. Considere aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Considere a obra redentora de Jesus Cristo por mim e por você. Não existe nada mais importante, mais especial do que isso. Não existe nada mais valioso. Não existe prova de amor maior do que essa. De alguém que dá a sua vida pelo outro. E deu a sua vida quando a gente ainda era inimigo. Quando a gente era filho da ira. Mas ele se deu por nós, para que fôssemos contados como seus irmãos, unidos por esse laço precioso que é o sangue de Jesus Cristo. Ele executou esse plano, por amor de você, por amor a mim. Mas o texto também nos mostra que essa adoção ela é confirmada pelo Espírito Santo. E aqui os irmãos devem estar percebendo, os irmãos que participaram da EBD hoje, a trindade presente na obra da salvação, a trindade presente na obra de redenção, na obra da adoção, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui nós temos o Espírito que confirma que nós somos filhos no verso 6. Porque a adoção ela é tanto um fato objetivo, agora a criança passa a ter a certidão de nascimento, a certidão de que ela faz parte dessa família, é documentado, é legalizado, mas é também um fato subjetivo, ao abraço, ao carinho, ao afeto, à aceitação. E na adoção divina não é diferente. Nós temos uma pessoa que nos ajuda aqui nessa experiência subjetiva, de entender, de experimentar que de fato nós somos filhos de Deus. E essa pessoa é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo testifica que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo de Deus, aqui descrito como o Espírito do Filho, Jesus Cristo, ele foi ungido pelo Espírito Santo, ele tinha a plenitude do Espírito Santo, e o texto de Atos nos diz que quando o Senhor Jesus ele vai subir aos céus, ele promete, olha, fique aqui que vocês vão receber poder, quando descerem sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas. Esse Espírito que ele já havia falado lá,
através de João, que seria o Consolador, que iria guiá-los por toda a verdade, que seria aquele que convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele estaria atuando nos homens, estaria atuando nos filhos de Deus. E quando o Senhor ascende aos céus, e o Espírito Santo ele desce, meus irmãos, o que nós temos ali é Deus unindo os seus filhos ao Pai e ao Filho por meio do Espírito Santo. Por meio do Espírito Santo nós estamos ligados a Deus, ligados ao Filho. É por isso que nós dizemos que nós somos a habitação de Deus. Jesus mora em nós, o Pai mora em nós através do Espírito Santo. Ele confirma essa ligação. Confirma que nós somos seus filhos, confirma que nós somos família, e através disso, nós podemos clamar, Abba, Pai. Abba, Pai. E essa Abba, Pai, essa expressão, é uma expressão que Jesus ele utilizou no seu ministério terreno e que causou muito escândalo entre os fariseus. Porque eles até entendiam que Deus era Pai. De uma forma bem genérica, Deus é Pai. Mas aqui, Abba Pai é uma expressão íntima. É como o seu filho, quando chega para você e fala, papai, painho, paizinho. E eles entendiam que não cabia usar essa expressão para Deus, e por isso ficaram escandalizados quando Jesus usou essa expressão. E o que Paulo diz é que o Espírito Santo, em nossas vidas, no momento em que nos sentimos sozinhos, no momento em que nos sentimos fracos, ele clama, Abba, Pai. Há uma conexão aqui entre o céu e a terra, entre a gente que é pecador e o nosso Pai que nos adotou. Nós temos relação com Ele através do Espírito Santo. Nós podemos chamar Ele de nosso Pai. É o meu Pai, é o meu papai, é o meu paizinho. Eu posso conversar com Ele, eu posso me derramar diante da presença dEle, eu posso ter intimidade com Ele. Rudolf Gauter, um reformador alemão, ele disse o seguinte a respeito dessa passagem. Esse versículo, ele nos pede para considerar a incomparável bondade de Deus, que se agradou em enviar seu Filho para o mundo, para que assumisse a carne mortal, e colocou o Espírito do seu Filho no nosso coração, para que por meio dele fôssemos assegurados da graça da adoção, e ousássemos a recorrer a ele em nome do Pai. Por causa do Espírito Santo que habita em nós, nós podemos entrar com confiança na presença de Deus e chamar Ele de nosso Pai, porque o Espírito Santo testemunha isso, testifica isso em nossos corações. Portanto, queridos, esse texto e esse verso de forma específica fala de uma relação muito profunda. Daniel já tem 1 ano e 1 mês, mas ele ainda não fala. Fala assim, né? Está balbuciando algumas palavras, né? Mas ele ainda não falou papai. Eu estou na expectativa desse dia que ele vai falar papai. E é algo que eu desejo muito ouvir do meu filho. Meus irmãos, embora Daniel não possa falar isso ainda, eu posso falar com meu Deus. Você pode falar com o seu Deus que Ele é o seu Pai. Ele é o seu Pai. Você pode usufruir desse relacionamento. Você pode usufruir dessa intimidade. De conversar com Deus. De se achegar a Deus. De conversar com o Senhor. De se derramar diante da presença dEle. De abrir o seu coração. De abrir o jogo daquilo que você está passando. Daquilo que você está sentindo. Das suas fraquezas. Das suas limitações. Das suas dúvidas. Dos seus questionamentos. Eu quero que Daniel faça isso comigo. Nós podemos fazer isso com o nosso Pai. Porque através do Espírito Santo, Ele nos dá essa liberdade, Ele nos dá essa ligação de termos esse relacionamento maravilhoso. Você tem usufruído disso, querido? De relação com o Pai, de relação com Deus, de intimidade com o Senhor.
E é justamente sobre isso que nos fala o restante desse texto. A obra da adoção, ela é planejada pelo Pai, é executada pelo Filho, ela é testificada, confirmada pelo Espírito Santo, mas essa é uma obra que precisa ser desfrutada por nós, usufruída, aproveitada por nós. O Senhor não nos fez filhos simplesmente para que a gente tivesse um título colocado ali, eu sou filho de Deus, mas para que a gente aproveitasse dessa condição, dessa posição que Ele nos colocou. E é justamente isso que o texto, do verso 7 ao verso 11, nos mostra. O que é que se espera de alguém que é adotado? O que se espera de uma criança adotada? Não é que essa criança vá correr atrás das papeladas, da burocracia, cumprindo requisitos. Também não se espera que ela se prove digna de ter sido adotada. Ela foi adotada e ponto. Na nossa lei, inclusive, não tem nem como ser desadotado. Uma vez filho, é filho. Mesmo direito que um filho de sangue. Nem a lei dos homens permite isso. Quanto mais a lei do nosso Deus, nós fomos adotados e somos filhos de uma vez por todas. O que se espera então de nós nessa posição? A gente que é filho, é que a gente viva como filho. É que a gente se comporte como filho. É que a gente fale como filho. Se relacione com Deus como pai e nós, seus filhos. E a conclusão desse texto, então, nos lembra de quem somos e de que nós precisamos viver à luz dessa verdade. Paulo fala aqui de algo que ele já disse outras vezes nessa carta. Ele fala, olha, vocês não são escravos. Vocês são filhos. Vocês são herdeiros. Essa é a posição de vocês. E agora o verso 8 introduz aqui um comportamento contraditório desses irmãos. Eles estão vivendo como no passado. Voltando aos rudimentos do passado. Vivendo como antes, quando não conheciam a Deus. Só que Paulo vai dizer, olha agora, vocês conhecem a Deus, ou melhor, vocês foram conhecidos por Ele. E conhecer aqui não é um conhecimento intelectual, é afetivo, é proximidade, é relacionamento. Deus acolheu vocês como filhos e vocês acolheram a Ele como Pai. Uma vez que isso aconteceu, vocês não podem voltar para a vida que vocês tinham no passado. É uma nova vida, é um novo relacionamento, é uma nova postura. Antes da conversão, os irmãos dessa igreja eram escravos do paganismo, dos ídolos, dos falsos deuses. Mas agora eles estavam se tornando escravos do legalismo. Estavam saindo de uma escravidão e estavam entrando em outra escravidão. Paulo diz que o legalismo judaico, ou seja, a busca da salvação ou da santificação pela observância dos preceitos da lei, não passa de rudimentos fracos, pobres, que conduzem à escravidão. E o problema não era guardar simplesmente dias, meses, festas, mas é quando eles faziam isso com a intenção de obter favor de Deus. A aprovação de Deus, a aceitação de Deus, como se eles fossem salvos e mantivessem a salvação pelos seus próprios méritos, por aquilo que eles faziam ou deixavam de fazer. E não se engane, porque nós hoje podemos cair nesse mesmo erro. Nós podemos trilhar esse mesmo caminho, um caminho de legalismo, criando regras, achando que a gente precisa fazer 1 milhão de coisas para agradar a Deus, se envolver com vários ministérios, programações, eventos, para com isso obter favor de Deus, ser salvo, ser agradável a Ele, não perder salvação. A gente pode trilhar esse mesmo caminho. E veja, nós também não podemos ir para o outro extremo. O extremo de, se por um lado alguns têm a tendência do legalismo, do apego às regras, às ordens, por outro lado,
achar que porque são livres podem viver uma vida de licenciosidade, de libertinagem. Ah, porque eu sou livre em Jesus, eu posso fazer tudo. Eu posso me entregar às minhas paixões, eu posso me entregar ao pecado, eu posso me distanciar ao Senhor, entrando no relativismo satânico. Porque eu sou livre, eu posso viver do jeito que eu quero. Porque eu sou livre, não tem mais regras. Eu sou livre em Jesus. Não caia nesse extremo também. Quando a gente coloca a nossa confiança nisso, tanto nessa licenciosidade, quanto meramente nas regras, a gente anula a graça de Deus. A gente anula a obra do Senhor. Paulo viu que aqueles irmãos estavam tendo um comportamento contrário àquilo que eles foram chamados a viver. E viver dessa forma, meus irmãos, preso a esses rudimentos, preso a essas regras, traz um sentimento de medo, de insegurança muito grande. Os e se tomam conta da mente. E se eu deixar de fazer isso? E se eu não obedecer isso? E se eu for para tal lugar? E se eu não participar de tal festividade? E se eu não me envolver com tal programação? Isso acaba gerando medo, insegurança. E quem obedece a palavra, quem obedece por medo, é escravo. Filho de Deus obedece a palavra por amor. Nós não obedecemos a palavra, não obedecemos a voz de Deus, não fazemos a voz de Deus com medo de disciplina, com medo de desagradar a Deus, com medo de ser punido. A gente obedece porque a gente ama. Filho obedece porque ama. Mamãe sempre dizia isso. Quando a gente fazia alguma coisa e falava, mãe, te amo. Ela falava, quem ama obedece. A gente obedece por amor. A gente precisa obedecer a Deus, obedecer à sua vontade, por amor ao nosso Deus, por amor ao nosso Pai. Meus irmãos, esse texto traz para a gente muitas implicações. Ele traz para a gente muitos desafios. Mas eu queria deixar um apenas nessa manhã para a gente. Para você especialmente que está nos visitando. O texto nos mostra claramente que a posição de filho de Deus não é uma posição natural. Existem pessoas que usam esse argumento, todo mundo é filho de Deus. Não é todo mundo que é filho de Deus. Não é todo mundo que usufrui, que tem o privilégio, que tem a graça, que tem os benefícios de ser filho de Deus. Filho de Deus não é uma condição natural do homem. Filho de Deus é uma condição sobrenatural. É a obra do Senhor aplicada nas nossas vidas. Nós somos adotados. E nessa manhã, o Senhor, Ele nos convida a experimentar dessa posição maravilhosa. Quando colocamos a nossa confiança em Cristo Jesus, quando depositamos nele a nossa esperança, o nosso coração, as nossas vidas, quando declaramos e confessamos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, como o apóstolo João descreve de forma belíssima no prólogo de João, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que confessa Jesus Cristo, é um filho de Deus. E precisa viver como filho de Deus. Ao que eu pergunto para você, você de fato crê em Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida? Você de fato tem experimentado dessa filiação maravilhosa?